Podcast da Rádio NF. Política, sindicalismo e movimentos sociais. O Senado Federal aprovou recentemente um projeto de lei que prevê a punição de empresas que discriminarem trabalhadoras simplesmente pelo fato de serem mulheres. O relator da proposta é o senador Paulo Paim, do PT. O tema tramitou durante 10 anos no Congresso Nacional. O autor do projeto é o ex-deputado Marçal Filho. Agora o projeto vai para a sanção presidencial. Se for aprovado, as mulheres que se sentirem discriminadas por terem salário menor do que o de homens com a mesma função poderão entrar na justiça contra a empresa. Segundo o IBGE, no Brasil as mulheres ganham 77% do salário dos homens, mesmo quando elas têm mais estudos do que eles. E com a crise sanitária, econômica e social que o país vive, a distância salarial entre homens e mulheres aumentou. No podcast de hoje da Rádio NF, a gente vai conversar sobre esse assunto com Junéia Batista, secretária da Mulher Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores. A gente pode considerar que foi uma conquista histórica o Senado ter aprovado o projeto de lei que prevê a punição de empresas que discriminarem trabalhadoras pelo fato de serem mulheres? Esse debate sobre a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres é um debate que a OIT adotou, na verdade, em 1951, a Convenção 100, que trata sobre a discriminação de salários, entre homens e mulheres, na verdade eles falam salário igual para trabalho de igual valor, nessa Convenção 100, e tem a 111, que trata sobre a discriminação de gênero, e o Brasil adota, essas convenções ainda nos anos 50, do século passado. Bom, a gente, então, em 2011, quando começa esse projeto, é o projeto 130/2011, apresentado na Câmara dos Deputados, com deputados e deputadas, ele já havia passado, não o projeto em si, mas a ideia dele, já havia passado por debates ainda no governo Lula, no Ministério das Mulheres. A gente debateu isso, eu lembro que eu fui convidada para uma reunião, logo depois também, já em 2011, 2012, 2013, na verdade, a gente vai debater isso também com as mulheres do Ministério de Política para as Mulheres, tudo pensando em como a gente poderia, empoderar mais as mulheres. Bom, esse ano, agora, semana passada, o projeto foi aprovado, foi para o Senado, passou, já a tramitação está encerrada e ele já foi depositado para a sanção presidencial, ou seja, até o dia 26 de abril ele tem que ser sancionado, Ele altera ele altera também, é um projeto que altera a CLT, E ele garante que a mulher possa reclamar, essa diferença, diferença de salário que existia entre ela e um companheiro na mesma função, Ela pode reclamar até 5 vezes desde a data da contratação dela, ela pode fazer isso. Vou ser sincera, assim, nós estamos vivendo numa crise sanitária mundial com a pandemia, onde a gente não sabe exatamente, ou a gente sabe, que a gente não tem retorno nenhum por parte desse governo, desse desgoverno, genocida, na minha opinião, na opinião de muita gente, muitos brasileiros e brasileiras. Eu não tenho muita esperança de que seja sancionado. Se for sancionado, aí nós vamos comemorar, nós vamos fazer outro debate sobre isso e aí já vamos botar a mulherada, os sindicatos para trabalhar sobre isso. Seria, assim, realmente uma coisa maravilhosa, A gente está falando em punir empresas que discriminarem trabalhadoras pelo fato de serem mulheres. É uma violência sexista mesmo, Isso existe no Brasil, isso existe em todo o mundo. E se a gente conseguir, vai ser realmente uma vitória. Você já declarou que tem dúvidas se o presidente Jair Bolsonaro vai sancionar o projeto. Por quê? Acho que eu já acabei respondendo, as minhas dúvidas que eu tenho com relação à questão da sanção pelo presidente aí, Tá aí porque, na verdade, ele não veio para atender, o Brasil,
acima de todos, né? Ele veio atender os interesses pessoais, né, de um grupo em número pequeno de pessoas, né, que é a família dele, e os interesses do capital, né, o capital financeiro, internacional, nacional, enfim, ele não veio para atender a agenda, né, do povo. Haja visto que nós estamos passando aí para conseguir aprovar um auxílio, né, no meio dessa pandemia, né, de R$ 600, os caras baixaram de novo, né, o ministro Paulo Guedes foi lá, ainda quis vai tirar dos servidores e servidoras públicos e públicas, né, vai retirar parte dos salários, né, desses trabalhadores para poder fazer caixa para pagar a população que precisa, né? Então eu não tenho muita esperança não que esse cara vá sancionar, a não ser, né? Quem sabe se o Lula fizer uma live e falar sobre isso, pode ser que ele mude de ideia no dia seguinte, né? Mas eu não tenho esperanças realmente. O IBGE aponta que as mulheres ganham menos que os homens, mesmo tendo mais escolaridade, não é isso? O IBGE aponta, né, e que as mulheres, né, elas são mais escolarizadas, né, apesar da dupla e triplas jornadas. Nós mulheres, para disputar o mercado de trabalho, para conseguir posições, para conseguir, às vezes, posições inferiores aos dos homens, né, as mulheres, elas estudam, mas ela tem mais tempo de estudo, as mulheres, elas, por exemplo, se você for considerar, as mulheres hoje têm mais, por exemplo, doutorado, pós-graduadas, vários cursos, né, e elas estão à frente, né, dos homens, mesmo assim, elas seguem ganhando numa média de quase 30% a menos do que os homens. Isso se você for considerar que nós estamos falando de mulheres brancas, né, ou consideradas brancas, né, que se autodeclarem brancas, ou que sejam consideradas brancas. Se for uma mulher negra, né, tem casos onde a mulher chega a ganhar na mesma carreira, na mesma profissão que um homem, até 156% a menos, né? Isso eu vi numa pesquisa durante esse mês de março. Agora eu não lembro quem que passou esses dados, se foi do DIAP ou se foi do DIES, eu não lembro agora, mas assim, esse absurdo, né? Esse absurdo que nós vivemos no mundo, né? O patriarcado, ele vem para colocar, o nome já diz, né? Patriarcado de pai, né? Não é de né? O patrimônio, né, vem de patriarcado, vem de pai, vem de homem, né? E o matrimônio vem de mãe. Então, um cuida, né? E o outro, enquanto um cuida, o outro acumula, né? Enquanto a mulher cuida, né? A mulher tá lá mais preocupada e foi destinado a ela a organização social do cuidado, e aos homens o acúmulo do capital. Então, é por isso que nós temos essa grave diferença de salário entre homens e mulheres, mesmo as mulheres se preparando mais para o mercado de trabalho. E eu posso dizer que quando isso começa, principalmente aqui no Brasil, é no início dos anos 80, né, do século passado, né, nos anos de 1980, a mulherada dá um up, se prepara, participa de tudo, né, para conseguir ter melhores condições de vida, mas a vida ainda está muito difícil para nós. A crise sanitária que atravessamos aumentou essa desigualdade? Sim, a crise sanitária que nós estamos atravessando em todo o mundo, né, tem trazido para além, né, das mortes, né, para além de todas as questões que afligem a humanidade, né, essa crise sanitária, ela trouxe uma desigualdade, aumentou mais ainda a desigualdade entre homens e mulheres, né? E aí eu venho para o Brasil, né? Especificamente é o país onde nós vivemos. Com essa crise sanitária, por exemplo, as mulheres, as empregadas domésticas muitas perderam seus vínculos, ou precários, né? Trabalhos precários, né? Ou seja, sem proteção social, sem registro em carteira, ou
Aquelas também que têm registro em carteira, elas perderam o vínculo. Foram mais de 1.700.000 mulheres que perderam, né, o maior contingente de trabalhadoras, né, trabalhadores, o maior número, né, pelo menos o que eu tenho, as companheiras da FENATRAD têm passado para a gente é de 7 milhões de trabalhadores, a maioria são mulheres, por isso estou falando no feminino, né, que trabalham com trabalho doméstico, né? O Brasil tem essa cultura ainda da divisão de trabalho, ser sempre, principalmente aqui no Brasil, ter sempre uma mulher por trás do trabalho, ou seja, se ela tem, aquela família tem condições de pagar uma pessoa para cuidar da casa, vai ser uma mulher que vai ser a empregada doméstica, porque uma outra mulher vai precisar trabalhar, provavelmente. E se com a crise, com o desemprego, né, com 81% das ocupações que foram extintas durante a pandemia, esses 81% de postos de trabalho que existiam desapareceram, eram ocupados por mulheres, essas mulheres provavelmente estão dentro de suas casas, né? E muitas relações monoparentais, mulheres que têm seus filhos, né, não têm companheiros, ou então que são separados, que não têm nenhum tipo de proteção, como, por exemplo, o pagamento de uma pensão alimentícia, alguma coisa assim. Então, essas mulheres, elas estão tendo que se virar, né, nos 30, né, para poderem ganhar alguma coisa, para alimentar seus filhos e filhas, né, sem nenhuma condição, né, porque até eu sou do Sindicato dos Municipais de São Paulo e a gente está defendendo a proteção dos professores e professoras, né, que só vão para a sala de aula com testagem, né, a gente inclusive teve uma greve agora no mês de março com o retorno às aulas, né, proposta aí pelo Bruno Covas, na cidade de São Paulo, e a gente acabou dizendo que não, e os professores fizeram greve, a gente está na maior negociação. Mas voltando à vida das mulheres que precisam de pessoas, de alguém para cuidar dos seus filhos, a gente usa uma palavra que é a rede solidária, né? Então, uma mulher deixa na casa da vizinha, ou deixa com a tia, deixa com a irmã, ou muitas vezes deixa com os próprios filhos, uma irmãzinha maior, um irmãozinho que é maior, que cuida dos filhos, né? Isso significa um estado totalmente ausente, porque se essa mulher tivesse uma condição, né, de sobreviver, né, com auxílio emergencial, que teria ter que ser até maior do que esse valor proposto, né, que foi o máximo que a Câmara dos Deputados aprovou ano passado, essas mulheres podiam ficar esperando até voltar à normalidade, né, e não expor-se, né, não expor sua família, seus filhos e filhas, né. Então, realmente, estamos tratando aí de desigualdade no mundo do trabalho e na vida das mulheres de uma maneira geral. A luta por igualdade no ambiente de trabalho é internacional, correto? A desigualdade no mundo do trabalho é uma luta internacional, né? As mulheres, primeiro que nós mulheres sempre estivemos no mundo do trabalho, né? Sempre estivemos no privado, né? Dentro das nossas casas. E sempre também estivemos no público. Digamos que eu vou falar o que eu tenho pelo conhecimento da história, por exemplo, as escravas, né, da época do Egito Antigo, de outras civilizações, e também a escravidão mais recente, né, que a gente fala que foi o grande êxodo da África, né, do povo negro que veio para o Brasil, para as Américas, né, e foram escravizados, vieram muitas mulheres, né. E essas mulheres já estavam no público, né? Mas nunca foram reconhecidas como trabalhadoras e sim escravas, né? O que a gente tem de mais recente da história, né, de organização das mulheres, né, dentro do público e do privado do trabalho, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres vão trabalhar nas linhas de frente de combate como enfermeiras, e também vão trabalhar nas fábricas de produção de munição, né, dos armamentos bélicos, né? Elas trabalham nessas duas grandes linhas de frente, acaba a Segunda Guerra Mundial, e as mulheres entram definitivamente para o mercado de trabalho. Já estavam no começo da Revolução Industrial, né? Homens, mulheres e crianças já trabalhavam, né,
mas a coisa se intensifica mesmo por uma necessidade humana, inclusive, de buscar, né, a comida, o alimento, a sobrevivência, um início do debate da proteção social. Então as mulheres saem, né, pro mundo do trabalho, né? E aí é por isso que eu coloquei logo no começo, né, que a Organização Internacional do Trabalho aprova 2 convenções, né, que é a 100 e a 111, que fala sobre a discriminação no mundo do trabalho entre homens e mulheres, né? E também fala sobre a discriminação para trabalho de igual valor, né? Pode acontecer também com homens, é raro, mas é mais com mulheres. Então, é um debate que nós estamos agora em 2021, então são 70 anos, pelo menos, que esse debate está na roda do mundo, né? Alguns países já resolveram isso, na Escandinávia já é um debate mais encaminhado, né? Na Nova Zelândia, na Islândia, são países pequenos, né? Mas que tem uma grande luta onde a mulherada conseguiu botar isso na agenda, né? Na Europa também, as mulheres europeias têm debatido isso, na França, na Itália, na Alemanha, ela já vem debatendo isso já há bastante tempo e de uma maneira ou de outra tem conseguido resolver isso, né? Uma coisa interessante que agora me ocorreu é que as mulheres canadenses do setor público canadense conseguiram entrar com ação contra o governo canadense em 1979 e ganharam essa ação no final dos anos 90, garantindo a diferença de salário entre homens e mulheres, né, no setor público canadense, né? Eu participei já em 2002, 2003, de um debate para a gente implantar isso no Brasil, né? Imagina, uma loucura, mas enfim, vamos lá. Acho que o mais importante é dizer desse debate todo, desse PL, né, desse PLC, é que sendo sancionado, né, a gente vai ter muita luta aí para garantir que essas multas, né, que essa multa seja paga para todas essas mulheres, né? Mas aí tem que estar organizada, procurar o sindicato, né, e a gente botar isso aí para ferver. Reportagem Álvaro Marcos para a Rádio NF.